Então Paulo diz, eu preencho. E essas aflições na minha carne é a favor do seu corpo, que é a igreja. Se formos aos 2 últimos versos desse mesmo capítulo, nós temos então a luz final. Veja lá, o que significa esse complementar as aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. Olha o verso 28. Ele conclui o 27 falando que Cristo em vós, ou na linguagem de Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, olha ela aí, dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. E aqui ele vai dizer, esse Cristo em vós é a esperança da glória. Agora atente, o qual, Cristo, nós anunciamos, como? Advertindo, uma palavra ainda mais forte do que exortação, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Num único versículo, Paulo usa a expressão todo homem 3 vezes. Isso é o que significa preencher as aflições de Cristo na minha carne. Ensinando, advertindo a todo homem, advertindo a todo homem, ensinando todo homem toda sabedoria, para apresentar todo homem teleios, maduro, adulto, completo, perfeito em Cristo. E veja o 29, é para isso que eu também me afadigo. Aí estão as aflições de Cristo que ele complementa ou suplementa na sua própria carne. Eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, meus irmãos, que tenhamos isso claro. Nós seremos inúteis no que concerne a esse trabalho de edificação da casa de Deus, se nós não conhecemos e andamos no caminho da cruz. Se não nos oferecemos para que a faca do sacrifício penetre em nós. Muitas vezes, nós temos uma visão romântica de consagração. Nós não podemos eliminar esse elemento ligado à relação de amor. Oh, meus irmãos, esse é o fundamento de tudo. Nosso Senhor diz, permanecei em mim, que minhas palavras permaneçam em vós, e também permaneçam no meu amor. João capítulo 15. Isso nunca pode ser eliminado, isso é um fundamento. Nossa relação com o Senhor é uma relação de amor. Mas preste atenção. Cuidado com a visão romântica de consagração. Porque sabe como ela é apresentada na Bíblia? Se você reunir Hebreus 4,12, que já citamos, a palavra, a faca do sacrifício, vivo e eficaz, que penetra e se aprofunda e divide alma de espírito, juntas e medulas e mais, ela é apta para julgar, é o sentido lá, discernir, separar os pensamentos e os propósitos ou intenções do coração, aquilo que ninguém conhece, senão o nosso Senhor e nós mesmos, na medida em que Ele mesmo as revela a nós. Porque nem nós mesmos conhecemos a profundeza da malignidade de nossos próprios corações. Então, quando a palavra de Deus opera em nós, quando as circunstâncias operam em nós, qual é o propósito do Senhor? É que nós então, na sua luz, vejamos a luz. E é só assim que nós poderemos também dizer como Paulo, aquela verdadeira circuncisão, que é a do coração, é constituída daqueles que adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus, não no que são, não nos que fazem, não no que têm, se gloriam em Cristo Jesus, e a última marca, não confiam na carne. Oh, meus amados irmãos, quanto será? Será que conseguimos quantificar quanto da chamada obra de Deus, obra religiosa, se você quiser, que tem sido feita na energia da carne? Boas intenções, estratégias, pragmatismos, eloquência, oratória, carisma, capacidade de convencimento, intelectualidade. Que o Senhor nos ajude a compreender o que significa o trabalho da cruz, para que nós não apenas falemos sobre a cruz. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala sobre a palavra da cruz, que para os judeus é um escândalo, para os gentios é uma loucura. E ele vai dizer, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Palavra da cruz, capítulo 1. Mas na mesma carta, 1 aos Coríntios, no capítulo 4, sabe o que ele diz? Eu vos envio Timóteo, para que ele lhes faça conhecer quais são os meus caminhos.
em Cristo Jesus. Paulo não tinha apenas a palavra da cruz. Paulo conhecia o caminho da cruz.